estou aqui, sabe com quem, gente? Amadeu Máximo. Sabe quem é o máximo da aparelho aqui? É justamente o pai desse aparelho, inventor. Tudo bem, Amadeu? Como é que você está? Tudo bem, Roberto? Bem-vindo. Muito obrigado. Eu sou o Amadeu Máximo da Silva, por causa de mamãe. Máximo por causa de mamãe. E sou formado em Engenharia da Computação pela Universidade Metodista. E há 15 anos eu trabalho com automação industrial. Automação o que é? Aquele monte de coisinha, botãozinho que tem na parede aqui? É isso aí. Você pensa num equipamento, numa máquina, numa fábrica, com todos aqueles equipamentos rodando, enchendo, bomba ligando, bomba parando, transporte, de fecha a caixa, abre caixa, robô, pega, empilha. Isso é o meu métier também, que é a automação industrial. 15 anos? 16 anos esse ano, 16 anos de máquina. Que maravilha. Me fala uma coisa, eu vi esse equipamento, sem bárbaro, aquilo que vai sair daquela fumaça, tudo, vi que tem muita tecnologia naquilo. Me fala, primeiro, como é que você chegou, teve uma ideia, falou assim, vou criar, que você faz, o que você falou, automação industrial. Foi quase da água para o vinho, você sair de lá e falar, vou matar a bactéria, vou matar a germe. Como é que pintou essa ideia para você? Olha, Roberto, tudo é uma questão de oportunidades. Sim. Como eu te falei, né, eu trabalho com automação industrial, eu tenho um cliente potencial, um cliente muito grande, já prestava serviço nessa empresa há muito tempo, então existia entre a gente um acordo de muita confiança, né? E essa empresa, eles estavam com um problema, eles precisavam desenvolver um equipamento e então eles me chamaram para verificar se eu conseguia desenvolver esse tipo de equipamento, né? E eu tive essa oportunidade, como eu sou formado, tenho uma formação de elétrica e depois me formei também em engenharia da computação, então eu tinha todos os elementos suficientes para começar a produzir esse equipamento para essa empresa. E foi assim então que nasceu o primeiro projeto de sistemas de nebulização. Mas o primeiro, não quer dizer que foi bom, mas foi saiu. Primeiro nunca sai perfeito, né? É isso aí. Sim. E aí, pô, você fez a técnica, fez o equipamento, fez tudo, né? Para encontrar o produto para colocar deve ter sido fácil, né? Você pegou o primeiro? Então, como é que você desenvolveu aqui o produto? Que eu sei que esse produto aqui, eu estou falando isso porque eu sei toda a história dele aqui, do Amadeu, tá? Ele foi uma pesquisa muito grande, não só para o desenvolvimento de equipamento, para chegar a ter um produto, né? Então fala para eles como é que você desenvolveu, chegou nesse produto, como é que você descobriu, o que você testou, o que não era, o que era. Dá essa ideia para o pessoal ver o trabalho que deu para desenvolver essa máquina. Então, vou começar por partes, né? Isso, vamos lá. Quando a gente pensou em máquina de nebulização, ela tinha uma finalidade, que era industrial, para poder fazer sanitização de tanques, aqueles tanques de inox. Então o produto já era conhecido, né? Eles usavam muito oxônia, que é um ácido diluído a 0,2%, acho que é isso. Sim. Mas quando, Roberto, chegou isso foi lá em comecinho de 2019, começou o desenvolvimento desse equipamento. Só que em dezembro de 2019 estoura a Covid na China, 2020 o Covid chega no Brasil. Sim. Quando o Covid chega no Brasil, todo mundo queria desinfectar ônibus, que era... febre, né? Veio uma loucura. E aí vem a pergunta, mas nebulizar o quê? Sim. Oxônia? Como é que você nebuliza ácido? Você não pode nebulizar ácido. Oxônia é um ácido. Oxônia é um ácido. Sim. Então, havia essa dificuldade, então algumas empresas já conheciam o sistema de nebulização, só que não tinham um produto confiável para poder fazer sanitização de ambientes, por exemplo, que não fosse para oxidar, por exemplo, um móvel, estragar um equipamento eletrônico. Então, para chegar num produto ideal, eu levei quase mais de um ano praticamente, ligando para empresas de avião. Como é que vocês fazem a limpeza dos assentos dos aviões? Eles abriam? Difícil, Roberto. Difícil, né? Eu fiz muita pesquisa, aí eu fui chegando num elemento, cheguei num tal de quaternário. Quaternário de amônia. Isso, eu descobri isso numa empresa de aviação, não foi nem no Brasil, e eu vi esse termo, quaternário. Quando eu vi quaternário, aí eu vim para o Brasil, e foi aí então que eu comecei a entender um pouco melhor disso. Então hoje a gente faz sanitização para ambientes com quaternário de amônia quinta geração e para a área industrial a gente continua com ácido peracético e com oxônia, só que são sanitizantes muito mais agressivos e que a gente só utiliza mesmo para então, materiais de aço inox e plástico. Assim, a técnica é a mesma, mas a finalidade pode ser diferente. A técnica é a mesma, a finalidade seria bem diferente. Sim. Bem diferente. Eu posso usar no mesmo equipamento para todas as técnicas? Pode. Posso? A diferença é Sim. o desgaste.
O desgaste que é oxônio de ácido deve corroer mais. Muito mais. Sim. E me fala uma coisa, você está falando de nebulização. Primeira coisa, quando você falou de nebulização, a primeira coisa que aparece na minha cabeça é aquela pessoa que quer levar um remedinho no hospital, que está meio adoentado, e pega... É mais ou menos isso? Olha, eu até trouxe isso aqui para poder mostrar que é exatamente isso. O que a minha máquina de nebulização faz é a mesma coisa que faz esse nebulizador pequenininho aqui. Sim. Isso aqui é para fazer inalação. Aqui eu tenho uma pastilha, né? Aqui dentro, nesse caso aqui, para demonstração, eu vou usar água, mas você poderia colocar aqui, por exemplo, uma medicação. Um remédio, uma coisa remédio. Assim. Tá. E o que esse aparelhinho faz, né? Ele pega esse líquido e quebra ele em partículas tão pequenas, tão pequenas, tão pequenas, que elas vão ser captadas pelo pulmão, lá nos alvéolos. Então é uma partícula bem pequenininha. Sim. O que a minha máquina faz é a mesma coisa. Então, por exemplo, ó, o que a máquina faz, isso aqui é uma pequena névoa, né? Tá, dá para ver aí? Ó. Então é assim, quando a gente coloca uma névoa ou dentro de um tanque, ou numa sala, ou dentro de um automóvel, um ônibus, já nebulizei trem também. Ah, já? Já, trens, dá para... Sim. Lá no Espírito Santo, para empresas gente, do Vale. Vamos para isso aqui. Olha, está ficando úmido. Então o que o sanitizante faz... Isso é um produto, né? Que tá quando você coloca isso aqui dentro de uma sala, ele vai criando essa névoa vai enchendo todo o ambiente, ou um tanque, né? Que quer que seja. E ele gera uma película, tá vendo aqui, Roberto? Ó, tá vendo que ele gera uma película úmida? Olha, passa o dedo aqui, gente. Ó, a diferença é que essa película que está aqui, tipo, tá molhado. Não é só o fato de estar molhado, Roberto. Está molhado e é como se aqui tivesse um filme que cobrisse todo esse celular, porque a partícula gerada pelo sistema de nebulização é extremamente pequena. Molhou mesmo. Do tamanho de microns, por exemplo, muito pequenininho. Quer dizer, esse daqui foi o veículo que levaria o produto. Exatamente. Tá. E diferente, por exemplo, de você às vezes usar aquele borrifador manual, que você pode aplicar aqui, esqueceu de aplicar ali no cantinho, não colocou em tal lugar. Um sistema de nebulização, ele se torna muito eficiente porque ele consegue, né? A névoa, por ser tão pequena, ela vai encontrar todos os cantinhos e todos os lugares. E onde você comentou, né? Além dela sanitizada, ela fazer a troca do ar, ela vai levar o veículo, então, vai levar o sanitizante para todas as superfícies. Eu vi, não dava nem para enxergar a máquina quando nós fizemos. Não, ela fica, o ambiente é inteiro tomado pela névoa. Então pode ser um tanque de caminhão, pode ser um trem, pode ser um ônibus, pode ser qualquer coisa. Claro, desde que esteja devidamente fechadinho, né? Porque isso aqui não tem força nenhuma, né, Roberto? Tá vendo? Então, ou seja, isso aqui tem que ser feito, tem que ser aplicado em ambientes que tem que estar fechado. E veja bem, vamos imaginar em termos de ultravioleta, que o pessoal fala muito de ultravioleta. A ultravioleta, gente, é uma luz. Sim. Né? Então, se eu aponto, se eu tenho uma pessoa aqui, se eu coloco ultravioleta, atrás da sombra. Atrás já não vai funcionar mais. Então não funciona, então ultravioleta. Então nós tivemos até aquelas coisas de carrinho de supermercado, que o pessoal estava um aparelhinho de ultravioleta, que jogava lá dentro, apertava o botão, estamos com ultravioleta, falando, meu Deus do céu, isso daqui é a única coisa que dá para comprovar que tem vendedor bom. Tem vendedor bom, porque para vender uma coisa dessa que não funciona, gente, né, você tem que ter muitas variantes para o ultravioleta. O pessoal usa bastante para o ultravioleta. Esse não é diferente desse caso, que mesmo que tem uma pessoa na frente, a fumaça, vamos falar assim, o vapor, ele vai ficar por trás, vai pegar toda, inclusive as costas da pessoa vai ser desinfetada. Uma coisa que é legal, Roberto, assim, eu costumo usar hoje, assim, eu sei que às vezes parece complicado, mas por que eu uso o termo névoa e não fumaça, por exemplo? Porque isso é muito importante, né? Quando a gente pensa em fumaça, ela passa por um processo de aquecimento, e o vapor também. A gente usa névoa porque o sistema de nebulização, ele não mexe em nada quimicamente o material, o sanitizante original. Ele, do jeito que ele está, ele vai para a atmosfera frio. Ele não aquece, ele não muda, não troca de temperatura. Por isso que a confiança que a gente tem no sistema de nebulização também se dá por conta disso. A gente não muda, não aquece e também não esfria o material. Do jeito que ele está, ele vai para a atmosfera. E por pouquíssimo tempo que nós ligamos a máquina, eu achei uma coisa que foi curioso, mas achei interessante. A neve é tão grande, é tão intensa, né, que foi bombeiro falar com a gente, né, que pô, reclamaram que está vindo, pode estar pegando. Então é importante, se você fizer, você avisa o pessoal do bombeiro. Coloca lá que vai ter, a faixinha, o aviso. Que não tem perigo, como ele falou muito bem, não é térmico,
não aumenta a temperatura, não oxida, quer dizer, não enferruja nada, não tem nada. Por causa do sanitizante, tá? É do sanitizante. Produto. Sim. Então não vai ter nenhum problema deletério para o ambiente, para aquele local. E nós também, né, desligou a máquina, né, saímos, for tomar um cafezinho, 15, 20 minutos já podia entrar, já estava tranquilo. Você usou alguma máscara, algum equipamento? Nada. Né? Saímos já todo molhado. Estava tudo molhado com o quê? Pela névoa que fez. Exatamente. Isso aqui quer dizer esse molhado que ele está falando. O produto chegou em todo lugar. Essa película que fica em cima das mesas. Sim. Né? Se você deixar de um dia para o outro, por exemplo, ou então algumas horas, automaticamente vai secar. Mas se você tem necessidade de usar rapidamente o ambiente, então com um pano você tira esses excessos e o ambiente fica pronto para ser usado tranquilamente. Isso aqui não é uma termonebulização. Não, não é. Não é diferente. Não. Qual a diferença da termonebulização? A termonebulização é aquele fumacê que o pessoal faz no campo para contra mosquito, passa aquele caminhão, esse negócio todo. Qual a diferença dessa aí para a nebulização? O tamanho da partícula. O tamanho da partícula. É como se você estivesse dando... Imagina que você vai dar um tiro mesmo. Sim. Como é que você acerta um micro-organismo? Eu tenho, então, a nebulização... A nebulização é como se ela tivesse uma bala do tamanho do micro-organismo. Ela é extremamente pequena, então por isso que ela é diferente de uma dedetização por conta do tamanho da partícula, né? E daquilo que você pretende matar. Quando a gente pensa em insetos, né? A capacidade de absorção do inseto é muito grande. Do micro-organismo, não tem nem como comparar uma coisa com a outra. E fala, quais foram as dificuldades que você, durante todo esse processo... Gente, quando você vê um equipamento, né? Igual fala que às vezes vão gravar uma propaganda, fala, nossa, esse cara ganha dinheiro mole. Às vezes nós ficamos 24 horas gravando para tirar 3 minutos, né? Então, quando você vê o equipamento, mas parece um ovo de Colombo, né? Isso daí foi moleza fazer, né? Quais dificuldades que você teve até para lançar o produto? Olha, Roberto, a maior dificuldade mesmo foi fazer a nebulização, principalmente do ácido peracético. Do ácido peracético? Porque ele comia os módulos em um mês. Que é um ácido, né? O ácido peracético, gente, ele tem ácido acético e peróxido de hidrogênio com água oxigenada. Imagina, a ação da água oxigenada mais o ácido acético é corrosivo de tudo, né? Então, claro que esse produto ele só é utilizado para tanques de inox ou então material de PVC, polipropileno, materiais resistentes ao próprio ácido nesse caso. Então não é para ambientes. Imagina uma sala, um escritório. Então, só que esses equipamentos eles nasceram para a indústria. E agora, depois do Covid, é que se percebeu que dá para você usar isso para fazer nebulização de salas, em hospitais e assim por diante. Então o maior desafio, inclusive foi, talvez um assunto para uma outra hora, foi o meu pedido de patente. O meu pedido de patente... É patenteado? O meu equipamento é patenteado, mas não o equipamento em si. Eu já queria fazer o igual. Porque o equipamento em si, é muito simples fazer um sistema de nebulização. Se você quiser fazer, olha, é muito fácil. É simples para ele. É fácil. É simples para ele. Não, eu vou ensinar as pessoas a fazerem sistemas de nebulização. Você pega uma caixa, ok? Vê que não vai derramar. Se você pegar uma caixa de sapato, inclusive, de plástico ali, uma caixa de papelão, ela vai servir para algumas horas, né? Você coloca a caixa, põe uma tampa na caixa, coloca um ventiladorzinho, qualquer ventiladorzinho que você tiver lá. Claro, vai ter que comprar um módulo de nebulização, que a China vende de tonelada. Compra um módulozinho lá na China. É mais ou menos esse aparelhinho. Só que é um módulo um pouquinho maior do que esse aqui. Compra um módulo, compra uma fonte, coloca o módulo lá dentro, coloca uma quantidade de água razoável para poder cobrir o módulo, liga o módulo na tomada, o módulo liga, a fonte liga o módulo e o módulo automaticamente começa a gerar essa névoa. O ventiladorzinho que está em cima da caixa de sapato faz um buraco, depois um furo do outro lado da caixa, ventilador do lado, furo do outro lado, você tem já o sistema de nebulização. Você viu o que faz? Faço para vocês. Agora, vamos colocar as dificuldades. Eu parei na caixa de sapato e já parei. O sistema começa a funcionar, beleza, mas começa a consumir. Eu tenho que colocar um sensor de nível, então, para completar o produto. Para completar o produto, então, eu tenho que colocar uma bomba. Aí já começa a complicar um pouco as coisas. Então, por isso que a Maxica tem um sistema de nebulização, onde a gente contempla toda essa questão de como vai entrar o sanitizante, completar a máquina. Então, o pedido de patente foi justamente porque os nossos equipamentos, eles possuem um sistema de retrolavagem.
quando se limpa? Exato. Quando a máquina não está operando, o cara tipo, ele acabou de fazer um trabalho, ele vai almoçar, a máquina percebe isso, que ela ficou um tempo sem trabalhar, ela guarda o produto de volta no recipiente do químico. Sim. E na minha máquina eu tenho um recipiente de água, ela pega essa água, manda para os módulos, quantas vezes, até 10 vezes você pode fazer esse ciclo. Tira o produto, manda água, tira água, manda água, tira água. Com isso, a gente conseguiu sair de 1 mês de manutenção, Roberto, para 8 meses. Nossa. Nebulizando ácido. O seu aparelho dura 8 meses sem manutenção? Para ácido, porque se a gente fosse nebulizar só quaternário de amônia, eu tenho clientes que eu vendi máquina em 2019, que agora eu estou voltando a fazer a manutenção desses equipamentos, porque eles só utilizam esses equipamentos com quaternário, eles não utilizam isso para ácidos. Nossa, mas já colocar ácido, antes da pandemia? Já existia? Já existia. Esse produto, eu trabalhei muitos anos com esse produto, né? Então esse produto ele é um produto totalmente instável. Ele não é estável. Então, na bombona, ele está transformando em ácido peracético, na mesma hora ele degrada em ácido acético e peroxidogênio, que reage e forma ácido peracético. Então, é um produto que é considerado... Você não pode falar de produto químico como estilizante, desinfecção, mas esse pode. E ele é assim, esterilizante. Ele é muito bom. Eu já estou até vendo outras aplicações, porque eu trabalhei muito tempo em controle de infecção hospitalar. Tá? Então, nós temos um processo todo que a gente treinava muito o pessoal. Você tem desinfecção disso, desinfecção daquilo, limpeza disso. E tem uma coisa que a gente chamava de limpeza terminal. É isso aí. Que foi das ambulâncias também? Não, tinha as ambulâncias, eu trabalhei até na parte legal, que tinha os cadáveres, que ia buscar cadáveres daquelas ambulâncias todas. Então, chegava pedaços de gente, fez um monte de coisa lá. Então, eu trabalhei muito nisso, né? Então, a dificuldade que a gente tinha, olha só, um determinado paciente com uma doença infecciosa, que de repente ou se curou, ou então levou a óbito, ou vai para a UTI. Então aquele quarto ele não pode ser utilizado antes de uma limpeza terminal. Aí entra a pessoa toda paramentada, mas você sabe, é gente tem dificuldade de entender treinamento, esquece o processo, você dá o EPI, ele não usa o EPI direito, a máscara vira para cá, vira para cima, põe no queixo, barba. Gente, quem trabalhou com treinamento sabe que isso daí que acontece, né? Eu estou vendo que esse teu equipamento, ela independe até do aplicador, que vai ter que fazer o processo inteiro do começo ao fim. Não precisa o cara, vou limpar aquele cantinho lá, não vou limpar esse cantinho que eu estou com preguiça. Não, a máquina ela vai, então para uma limpeza terminal de hospital é fundamental. E uma coisa que a gente até conversou, sim, é que imagina a segurança também dessa própria pessoa que vai fazer essa limpeza, quando ele entrar dentro desse quarto, sim, ou desse local, ele já sabe que antes dele passar, dele ter que limpar as coisas que ele vai ter que, sim, limpar mesmo ali, todo aquele ambiente, todo aquele ar já foi trocado, todas as paredes já recebeu essa película, né, de proteção. Então, cara, a segurança do próprio operador também é muito maior. Até quem faz esse tipo de trabalho nos hospitais? Nossa, normalmente o pessoal da limpeza, terceirizado. E sabe, eu treinava o pessoal de empresa terceirizada. Eu trabalhei numa empresa que era terceirizado para hospitais. Então a gente pegava esse pessoal chegava na minha mão, não sabia o que é limpeza, não sabia. Ele trabalhava no hospital de alto risco. Nossa, então tínhamos um treinamento que fazia, e tinha essa dificuldade justamente até para a gente, falar assim, nós estamos botando uma pessoa, olha o risco que ela está correndo, né? Se tem um equipamento que faz isso, seria fantástico. Eu trabalhei também, embora eu tenha carinho de garoto, né, de menininho, eu tenho um pouco mais de idade, né? 39, Roberto? 39, acho que até mais de profissão. Só de profissão são 40 anos, né? Então eu trabalhei com muitos anos na parte de controle de pragas. E em controle de pragas, tem a parte de desratização. Desratização, controle de rato, né? Tem uma coisa, gente, que era terrível, praga de rato. O pessoal pensa em leptospirose, né? Que é o que vem sempre na mente. Que vai sempre na mente. Mas existe uma coisa que é pior de todas elas, que é um vírus chamado antavírus. Antavírus, parece coisa de anta, né? Mas é com H, antavírus, né? Isso daqui dá muito em locais onde tem ratos, principalmente ratos silvestres, né? Que o rato ele pega, sai nas fezes, está no corpo dele, sai na urina. E isso daqui dá uma infecção pulmonar terrível. Terrível.
Então, dá no ambiente. Então, o que a gente falava assim? Você entra no local, imagina uma indústria, vai que ter um local fechado há muito tempo, que pode ter ratos lá. Aqui em São Paulo está assim. Você vai no Brás, tem um monte dessas indústrias que está fechado, de repente precisa entrar, precisa ter. E você vê fezes de rato, fezes daquilo. Então, existe a possibilidade dessa rantovirose, que as fezes, está nas fezes, as fezes vai secando, fica no ar, a pessoa respira. Se contamina. Nossa, dá um pulmonar, a gente tem uma possibilidade de morrer muito grande para isso. Então, a gente falava para as pessoas assim, põe uma máscara, aquela mascarinha, pega uma coisa com água sanitária, pulveriza antes de entrar, antes de mexer. Né? Só que a gente vai pulverizar em tudo? Não vai. E a poeira, cloro neutralizado com matéria orgânica e com sujeira. Isso fazia, então, era mais para inglês ver, que só pega por cima, depois vai começar a varrer aquela poeira, que ele é para cima. Pô, um equipamento desse daqui seria fantástico. E uma coisa que é bem legal, Roberto, assim, agora, Roberto, vou trocar agora para o Dr. Bach. Dr. Bach, é mais. Vou chamar agora para o Dr. Bach. Dr. Bach? Bach. Dr. Bach. Falei Bach. Então, ter esse bate-papo aqui com você é muito importante, porque, assim, eu conheço de equipamento, sei como fazer a máquina, todas as dificuldades que foram tendo, observando a operação, fui melhorando isso. Mas eu não tenho esse aporte, né? Eu não tenho todo esse conhecimento na área microbiológica. Então, por isso, Roberto, que ter esse bate-papo, Dr. Bach. Dr. Bach. Porque Dr. Bactéria, ter esse bate-papo aqui com você e também vendo o que você está falando do próprio equipamento, das possibilidades que pode ter, para mim também, para a minha empresa, isso representa muito, de verdade. É muito importante para a gente. 3 aplicações fantásticas aqui. Né? Desidratação, a parte de bolor e panetone, a parte de hospitais. Né? São aplicações que não existe, sinceramente. Eu desconheço algum equipamento que tenha uma tecnologia que faça alguma coisa dessas de um jeito correto, em cima de uma técnica, em cima de desinfetantes. Né? Que esses desinfetantes, ele está me contando aqui, que demorou 1 ano, né, para encontrar esses desinfetantes. Como é que você chegou a esses desinfetantes? Conta para a gente essa história, a história do desinfetante. Como é que você chegou nisso? Então, foi como eu acho que eu comentei, que eu cheguei primeiro num nome que foi o quaternário. Quaternário de amônia. Isso, aí do quaternário eu fui pesquisando, aí cheguei no Peroxi 4D. O que é o Peroxi 4D? O Peroxi é o nome comercial. É o nome comercial do quaternário de amônia. Então, quaternário de amônia. De quinta geração. E tem a oxigenada junto. Um pouco. Oxigenada. Então, são 2 desinfetantes. Isso. Quer dizer, se a bactéria escapar do quaternário de amônia, ela vai escapar da oxigenada. E quando você faz essa diluição para ambiente, né, de acordo com o fabricante, se você fazer uma diluição de 1 para 100, o pH desse sanitizante diluído a 1 para 100 é neutro. Então, por isso que ele não vai fazer oxidação dos materiais elétricos e assim por diante. O que eu estou achando aqui é que você não vai ter tempo para atender todo mundo. Né? O pessoal vai adorar esse negócio aqui, o pessoal vai atrás disso. Não vai ter tempo. Então, como é que a pessoa faria? Como é que você faz? Você vende, você aluga, você empresta, você vai junto? Como é que é a sua ação com isso? Hoje, a Maxica, né, a gente tanto pode vender o equipamento, porque a gente também entende que tem empresas que eles têm tradição. Tradição de não locais, tudo que eles têm lá são comprados, adquiridos, porque às vezes eles têm uma boa equipe de manutenção, então eles não trabalham com locação. Já tem outras empresas, Roberto, que preferem trabalhar no modelo de locação, porque às vezes o contingente deles de manutencista é muito pequeno. Então eles não têm tempo, às vezes, de fazer uma manutenção, mesmo que seja coisa pequena, eles não têm tempo. Então por isso que a Maxica hoje trabalha com esses dois modelos de negócio. Então o pessoal pode comprar a máquina, pode adquirir o equipamento, vai ser treinado, vai receber todos os manuais de como fazer manutenção, não tem nenhum problema, não tem uma caixa preta lá nos nossos equipamentos, entende? Então a empresa que comprar pode fazer as trocas, claro que tem alguns componentes lá, por exemplo, que eles vão ter que comprar da minha empresa, que são os equipamentos que foram desenvolvidos pela própria Maxica. O desinfetante? O desinfetante ele pode comprar de quem achar melhor. Você dá essa liberdade? Sim, porque uma coisa que é interessante é assim, as empresas já trabalham com os seus respectivos desinfetantes e sanitizantes. Então, quando eu chego numa empresa, eu não digo para essa empresa o que eles vão utilizar, porque eles já utilizam. O que eu simplesmente digo para eles é, o que você tem aí é possível nebulizar com mais segurança, com menos produto, com mais assertividade. Então, o equipamento ele não vai mexer muitas vezes naquilo que o cliente já tem como validado,
A única coisa que ele vai ter que validar é o processo, mas o próprio sanitizante já é do próprio cliente. Até para esse tipo de coisa, se vocês, eu acabei pensando, né? Imagina esse equipamento, uma empresa que vou fazer uma parceria com você, né? Vou fazer todo esse trabalho, de repente você tem franquia, de repente amanhã você está com 200, 300 franquias aí, e com certeza vai ter o Dr. Bactéria como garoto propaganda, esse negócio aqui tal, que eu sou garoto propaganda dessa garoto. Você acha que tem velho propaganda? Velho propaganda. Velho propaganda, sou velho propaganda do negócio. Não, embaixador da marca, é mais chique. Isso. Sou embaixador da marca. Mas uma coisa que é bem interessante é você trazer, né, todas essas possibilidades que você tem comentado. Mas a gente ainda, Roberto, assim, esse nosso bate-papo todo aqui, Dr. Bach. Tem 1000 ideias, né? Gente, ó, eu tô chamando ele de Dr. Bach porque tá sem o avental. Se ele tivesse com o avental aqui, ficaria mais fácil. Então, é o Dr. Bactéria. Tá vendo? Inclusive, depois, logo você pode votar, hein, gente? Você quer o Dr. Bactéria de avental ou o Neil Bach? Neil Bach do outro. Mas isso daqui vai ser surpresa para vocês. Tá? Então é por isso que eu estou aqui com o Dr. Bactéria, para a gente trazer, Dr. Bactéria, trazer para o Brasil o conhecimento do sistema de nebulização. Porque ainda não é tão conhecido assim. Hoje, só para você ter noção, a Maxica hoje trabalha muito, eu vendo muito mais máquinas para fora do Brasil do que para dentro do Brasil ainda. Você exporta isso? Para onde é que você exporta isso? Olha, nós temos máquinas na Tailândia, Estados Unidos. O que eles fazem na Tailândia? É uma empresa de cuidado bucal. Cuidado bucal? Cuidado bucal na Tailândia, na Guatemala, Argentina, Estados Unidos, e esse ano a gente vai mandar máquina para a Polônia também. Para a Polônia. Porque essas empresas já conhecem os benefícios do sistema de nebulização. Temos máquina no Brasil também, né, a nível de locação, e também já vendemos máquinas para o Brasil. Mas a ideia é ampliar o nível de conhecimento das empresas conseguirem perceber as oportunidades que eles podem ter com sistemas de nebulização. Por exemplo, às vezes tem uma empresa que trabalha com ácido peracético e pensa assim, puxa, é impossível nebulizar ácido peracético. Não é. Vai destruir o módulo? Vai, mas o meu módulo dura muito mais. Vai ser feito. Agora, tem gente lá que está doida para falar contigo, para saber mais do produto, querer montar franquia, comprar o produto, alugar o produto, tal. É isso aí. Como é que chega em você? Olha, nós temos nosso Instagram, é Maxica Nebulização, ou então pode também falar comigo no meu WhatsApp, né, é o 11 94753 3015. Terei um prazer enorme de conversar com quem tiver interesse, de explicar melhor, inclusive. E uma coisa que é muito importante também, Dr. Bach, é que eu tenho equipamentos da minha empresa, sempre tenho equipamento lá para testes e também para deixar esse equipamento que nem agora. Eu estou indo, nos próximos 20 dias, eu vou para uma empresa no Nordeste, a máquina vai para a transportadora e eu vou até essa empresa e já negociei com eles, a máquina vai ficar nessa empresa durante um mês, sem custo no equipamento. Isso é confiança, né? Sem custo no equipamento. Confiança na máquina. Para que eles possam fazer o teste, né? E aprovando, aí depois a gente entra nos outros procedimentos. Tá vendo, gente? Isso daqui chama confiança, chama responsabilidade, chama tecnologia. Tá? Isso não se consegue da noite para o dia, não. É muitos anos de experiência aqui que ele concentra tudo no equipamento desse que vai solucionar o problema de muita gente. Esse é o programa do Dr. Bactéria, sempre trazendo muitas novidades para vocês, o que nem existe no mercado, que vai existir no mercado. Tá? Então saiba mais equipamentos, está aqui todos os dados, dá uma olhadinha aqui nos dados, vai atrás, gente. Você vai descobrir soluções que nem passou pela nossa cabeça, mas que está dentro do seu pensamento. Tá? Obrigado. Obrigado, Amadeu. Eu que agradeço. Dr. Bach. Amadeu, hein, gente? Tecnologia pura brasileira. Isso dá orgulho pra gente, não é? É isso aí. Ótimo.